recebe a nossa convidada aqui no Contraponto. A gente vai conversar com a Kátia Veguete, a gente vai falar com ela justamente sobre uma pauta aí que tem repercutido bastante, que é a questão da balneabilidade. Então, com o verão em pleno andamento, milhares de pessoas aproveitam as praias e balneários do nosso estado, mas uma questão que, principalmente aqui na região de Pelotas, é muito pertinente é se essa água ela está própria para banho. O quinto boletim da temporada 25-26, divulgado pela FEPAM, mostra que 89 dos 96 pontos monitorados no estado estão sim em boas condições, que é uma boa notícia, que voltou então. Mas na região sul, especialmente aqui em Pelotas e nos municípios cortados pelo rio Piratini, o alerta segue ligado. Existem então 7 pontos considerados impróprios para banho. Para entender como funciona esse monitoramento, quais os riscos de contaminação e os cuidados que se deve ter, a gente conversa agora com a Kátia Veguete, ela que é coordenadora do projeto Balneabilidade da Fundação Estadual de Proteção Ambiental. Kátia, seja muito bem-vinda, bom dia. Bom dia, muito obrigada, pelo convite. Estou aqui à disposição para que vocês perguntarem. Kátia, então acho que para a gente começar, é importante a gente entender o que é que determina se uma água ela está própria ou imprópria para banho. Como é que a FEPAM determina essas questões? Bom, é feito um monitoramento, de acordo, a gente segue, uma legislação, que é a CONAMA 274, de 2000, que define esses parâmetros e regramentos, A FEPAM utiliza essa legislação, para definir a condição, para definir o resultado, No caso, são feitas 5 coletas inicialmente, A coleta começou em novembro, e no dia 10 de novembro começou, e a partir da 5ª semana, de acordo com essa legislação, a gente começa a divulgar os resultados. Porque se nós tivermos alguns 2 valores dentro dessas 5 semanas, que estiverem acima dos parâmetros, de um determinado parâmetro, no caso é uma bactéria que se monitora, a Escherichia coli, aí a gente vai ter essa água imprópria. A gente começou a divulgar no dia 13 de dezembro, numa sexta-feira, e a partir daí esses resultados foram sendo divulgados, 13 de dezembro foi o primeiro resultado, e aí como funciona isso, essa bactéria, ela, por que é imprópria, e por que não é? Essa bactéria, ela habita, o trato intestinal dos animais de sangue quente, inclusive o ser humano, Então, o que acontece? Se tiver uma grande quantidade dessas bactérias na água, acima de um determinado valor, é identificado, obviamente, que existe esgoto, porque como esse animal vive dentro, no gastrointestinal, nesse aparelho gastrointestinal, é identificado aí que a água se encontra imprópria, porque indica que tem esgoto, que foi lançado o esgoto, de alguma maneira entrou na água, E é assim que funciona. Não sei se eu Kátia, fui clara. Kátia, até uma questão importante para se detalhar é a questão das coletas. Elas não são feitas diretamente pela FEPAM, né? Elas são feitas uma parceria da FEPAM com a Corsã e no caso de Pelotas, com o SANEP. Então, como que se dá essa parceria? Desde até, para fazer um histórico, o projeto Balneabilidade começa quando? Então, na realidade, assim, a FEPAM já realiza esse monitoramento desde a virada dos anos 79, 80, E a instituição sempre fez esse monitoramento ao longo de todos esses anos. Em 2018, a gente fez uma reorganização junto com a Procergs, para poder disponibilizar de uma maneira mais fácil, esses resultados, de uma maneira mais moderna, vamos dizer. A gente foi desenvolvido um aplicativo, um web aplicativo, Isso foi em 2017, E aí a gente teve a ideia de convidar o SANEP para participar junto com a gente, porque pelo fato de ser uma cidade, de grande relevância e ter
esse monitoramento há bastante tempo, teve até uma época que eu não estava ainda na FEPAM, já faz muito tempo isso, que a FEPAM monitorava, né, esses pontos. Daí depois o SANEP pegou, né, para ele esse trabalho, que como qualquer município pode fazer isso, né, se tiver estrutura. Claro que, obviamente, não é todo município que tem, né, o SANEP tem essa condição, né, pela instituição e de anos já, né, eles têm, né, o SANEP tem condição. E a partir daí a gente convidou o SANEP para participar, então a gente apenas divulga o resultado do SANEP, no caso no site, né, da FEPAM e demais, né, mídias, né, Instagram, Facebook e tal, e também nesse aplicativo. Então, as coletas aí, no caso, né, focando no Laranjal, são feitas sempre na segunda-feira, né, eles fazem essas coletas, os resultados vão sendo inseridos, né, a partir de terça, normalmente, que a gente, que aí consegue inserir, são 8 pontos, né, no litoral, aí na Praia do Laranjal, e lá no Barro Duro também, né, no Totó, vai ali da saída do canal, né, de São Gonçalo, né, até lá o Totó, né. Então, é assim que funciona, a gente apenas divulga esses resultados, né, no caso a FEPAM divulga, mas quem faz é o SANEP, né, já há muito tempo, né, e a gente faz esse trabalho em parceria, e tem funcionado perfeitamente, né. Os demais pontos, né, a FEPAM faz, né, no litoral norte de águas oceânicas, né, até Palmares do Sul, ali no Balneário Quintão, é tudo, ou no caso, a equipe técnica da gerência de Tramandaí, na gerência regional da FEPAM, que faz essa coleta, traz para Porto Alegre, né, e aqui no laboratório da FEPAM é analisado. E os demais pontos, todos no interior do estado, a gente tem um termo de cooperação ambiental com a Corsã, que agora é privada, né? E já faz, né, desde 2015 que a gente faz isso, né? Essa parceria, e aí acabou que foi feito um novo acordo, né? Um novo termo em função, né, da venda da instituição. E é assim que funciona, né? Todos trabalham em equipe, as coletas são feitas, então, pelo SANEP na segunda e na Corsã também na segunda, na FEPAM na terça, e aí os resultados vão sendo inseridos nesse sistema que foi criado em 2017, e na sexta-feira a gente disponibiliza o boletim, né, para todo o estado, a partir do site da FEPAM, e o SANEP também, daí acaba divulgando esses resultados, né, e é uma parceria que tem funcionado muito bem, e a gente, assim, na FEPAM, fica muito satisfeito com isso, porque, inclusive, a gente está agregando mais. Esse ano mesmo a gente incluiu esse ponto em Piratini, no município. Infelizmente, ou felizmente, eu vou dizer, né, porque as pessoas tomavam banho lá e não sabiam o que estava impróprio. Até hoje deu resultados bem altos, né. Então, isso é uma maneira sempre, né, que a gente sempre fala da gente até saber como é que está essa situação, porque as pessoas vão tomar banho e às vezes não sabem, né, que está impróprio. E até a gente o secretário, o prefeito, queria muito esse monitoramento, e a partir daí, né, a gente fica tendo esse conhecimento. A gente incluiu também um ponto numa lagoa, na realidade foram duas, Lagoa Rondinha, lá em Balneário Pinhal, que é tudo no litoral norte, no caso é a Corsã que faz essas lagoas, né, esses outros dois pontos, e também lá na Lagoa dos Quadros, em Capão da Canoa, que também tem se mostrado bons locais sempre próprios até agora, né, nesse verão. Kátia, justamente sobre os critérios que determinam a balneabilidade ou não de cada ponto. Quais são os critérios que vão determinar isso no sentido de qual o nível de presença ou não da bactéria que vai caracterizar a configuração daquele ponto como um ponto próprio ou como um ponto impróprio? Sim, então, nós temos limites numéricos, né, nessa avaliação, nessa análise. Se nós tivermos 2 resultados numa sequência de 5, né, porque é sempre utilizado 5 resultados. Aí, por exemplo,
a gente começa na quinta semana, a gente vai avaliar os resultados das 5 semanas anteriores. Aí tu vai... O que é feito? É a análise da Escherichia coli, que é essa bactéria, né, que habita o trato gastrointestinal de animais de sangue quente, né? Então, se tiver 2 resultados nesse conjunto de 5, maior que um número determinado, que é 800, né, que a gente segue segundo a legislação, né? Ou então, se no último resultado tiver um valor acima de 2.000, nós vamos ter um resultado de água de concentração imprópria ao banho. E tem aí em Pelotas, especificamente, e alguns outros pontos do estado, é feito também a contagem de cianobactérias, né, que são aquelas algas que se proliferam quando tem muita matéria orgânica, né. E aí é feito também, todos os 8 pontos aí em Pelotas é feito essa contagem. Em Tapes também a gente tem, agora Arambaré, Barra do Ribeiro, que a gente incluiu esse período, né, esse ano, e mais na Praia da Barrinha, em São Lourenço. A gente definiu alguns pontos, porque esses pontos eventualmente apareciam com resultado acima, né, e esse parâmetro também é considerado bem, assim, vamos dizer perigoso, assim, é porque essas algas, algumas podem conter algumas substâncias tóxicas, né, fica aquela coisa de nata, assim, né, uma nata verde, assim, uma floração mesmo. Então, a gente sempre indica para não tomar banho nesses locais, né? Esse é o papel principal dessa legislação e da FEPAM e do SANEP, é divulgar, né, para a população que a condição do local não está adequada. Então, são esses 2 pontos, esses 2 parâmetros, desculpa, a E. coli, né, essa bactéria, e mais essas algas, né, que são as cianobactérias, que aí, né, felizmente é feita essa contagem desde muito tempo, né. Uma questão que até tu citou sobre a importância da divulgação, foi o exemplo de Piratini, que as pessoas tomavam banho sem saber que essa água era contaminada. Como que a FEPAM se preocupa na parte de sinalizar que aquela praia, que aquele balneário ele é impróprio para banho? Eu sei que em alguns lugares tem uma plaquinha dizendo se o local é próprio ou não, mas em todas as praias que são monitoradas pela FEPAM, elas têm essa sinalização? Sim, a gente divulga, né, pelo site, né, como eu já te falei, pelas redes sociais, no caso, né, Instagram, Facebook, esse aplicativo, né, que é o balneabilidade.rs.gov.br, que ele faz um link com o sistema que a gente insere esses resultados, né? Aparece o mapa do estado com os pontos e as placas, né? As placas, que é o nosso principal material de divulgação, né? A FEPAM, a gente aqui na FEPAM, a gente tem um grupo, né, de trabalho, né, com pessoas de várias áreas, né, da área técnica, no caso eu, né, que trabalho direto no Departamento de Qualidade Ambiental, eu estou nessa coordenação e mais um outro colega, a gente trabalha com um grupo, né, que a gente já faz uns 2, 3 anos que a gente tem, assim, uma indicação dos gestores municipais, que foi solicitado via nosso diretor-presidente, né, o Renato Chagas, para a gente ter pessoas que possam nos dar um apoio no município, né, e que sejam de preferência servidores de carreira, que não mude de um ano para outro, né. Então, assim, a gente tem esse contato e a FEPAM faz essas placas, né, manda confeccionar a partir de licitação, o procedimento todo normal, né, e a gente envia, então, via os gerentes regionais, envia essas placas para sedes, né, regionais, no caso Pelotas, né, que a gente tem a gerência regional aí, né, da toda da região sul, e a partir daí as placas podem ser retiradas junto à gerência e daí a gente pede a todos, né, que instalem essas placas, instalam e trocam semanalmente os adesivos. A gente tem um grupo de WhatsApp, claro, internamente com esses representantes municipais, os responsáveis e os suplentes, a gente pede 2 sempre, né?
e tem funcionado muito bem e está cada vez melhor isso, sabe? Porque é uma maneira que a gente tem de, assim, porque a FEPAM não tem condição de ir a cada lugar trocar adesivo, né? É inviável. Então, a melhor coisa que a gente fez ultimamente, eu acho, foi ter consolidado essa rede, sabe? E isso para mim, isso é fantástico, assim, sabe? Porque a gente se sente com essa parceria, porque na realidade é uma obrigação do Estado, né? Assim, a partir do momento que tu monitora, né, e do município também, que é uma parceria compartilhada, né, é uma responsabilidade. Opa, desculpa, gente. Essa coisa híbrido, né? Eu estou em casa e estou aqui, né? Desculpa, gente. Então, essa parceria compartilhada, né, de responsabilidade compartilhada na divulgação é importantíssimo, né? E é o que nos dá as pernas, né, para poder passar para a sociedade a informação, que é crucial, porque tudo que, assim, a gente sabe das consequências, né, que pode ter uma água contaminada, todo mundo já deve, em algum momento, ter ouvido falar, né, daí tu pode ter problema, né, gastrointestinal, vômito, diarreia, e pode coisas evoluírem até mais, e às vezes tem problemas até piores, às vezes, né, dependendo, assim, sei lá, tipo assim, até nos olhos, tem gente que às vezes pega até na água ou na areia mesmo, que pode estar contaminada em função dessa contaminação da água, também pode passar para a areia, e aí é muito sério, crianças, né, e pessoas mais idosas ou com a imunidade mais baixa, a gente tem sempre que tomar muita atenção, né, e não tomar banho, né, na água, né, assim, água, quando tu sabe, porque tem muitos, a gente sabe que no interior do estado, né, as pessoas às vezes vão a vários lugares para se refrescar, até mesmo pela distância, né, do mar e tal, né, para as pessoas se deslocarem, né, é difícil, mas a gente orienta, né, nos cabe isso, e, claro, a gente a cada ano tenta aumentar mais, e a gente tem demandas dos municípios, e vamos tentando aos poucos, né, agregar mais e mais municípios, né, conforme a demanda, conforme a avaliação técnica, a possibilidade, né, mas é uma coisa bem complicada, assim, a pessoa se arriscar, né, a tomar banho, assim, em água que não esteja adequada, né, ao banho. Pois é, Kátia, justamente nessa questão, aqui em Pelotas a gente tem 3 pontos que são impróprios para banho. E aí, justamente no que diz respeito à questão da saúde, quais são os riscos dessa exposição a longo prazo, os riscos a longo prazo dessa exposição nessas águas que estão impróprias? Então, eu queria que tu comentasse um pouquinho para a gente a respeito disso e também, lógico, os sintomas. Tu já havia comentado brevemente sobre isso, mas acho que vale reforçar os sintomas que devem ser observados para identificar esse tipo de contaminação. Bom, os sintomas, assim, eu sou geóloga, né? Eu não tenho como me aprofundar muito nessa parte médica e clínica, né? Eu não sei, assim, como te responder agora, mas eu acho que seria importante a gente, talvez, perguntar para uma pessoa da área médica mesmo, as consequências, né, a longo prazo. Mas, assim, as coisas que eu sei, né, que eu estudo e tal, que a gente identifica, e que tem relatos, né, de diarreia, né, de vômitos, de mal-estar, né, febre. Claro que daí as pessoas procuram atendimento médico nos postos de saúde, são atendidas, e, né, diarreia, vômito, tudo, né, dentro do tratamento, de acordo com a orientação médica, esses sintomas tendem claro, a passar, né, mas, assim, algo a longo prazo, assim, eu não saberia te dizer, sabe, de fato, eu não saberia te dizer. Mas assim, qualquer coisa que impacte a saúde, né, tu vendo uma criança, uma pessoa idosa, às vezes pode evoluir, né, e se tornar uma coisa mais grave, né, então, o melhor é que realmente não aconteça, né, nesse sentido. Porque, de fato, é muito ruim isso, né? Essas sensações, esse mal-estar, né? Ninguém gosta de sentir, né? E ficar vulnerável a esse tipo de coisa, assim, tu sabendo, né? Porque, assim, uma coisa é tu não ter informação, né? Agora, tu vê ali a placa, saber que está impróprio e mesmo assim tu entra, né? Daí
Aí é um risco, né, para quem está assumindo essa responsabilidade aí com o filho, com seu pai, ou uma pessoa que esteja, né, não esteja bem de saúde. Pois é, Kátia, justamente ainda na questão da saúde, só para a gente fechar essa temática, quais os cuidados que os banhistas precisam adotar, mesmo em locais considerados como próprios, porque existe também uma importância de se evitar o banho logo após períodos de chuvas intensas. Então, acho que para a gente reforçar justamente essa questão de saúde, os cuidados que as pessoas precisam ficar atentas ao ir se banhar, mesmo em locais considerados próprios. Pois então, a gente sempre coloca, né, essas recomendações, né, lá no nosso site, nas outras mídias, né. No mar, né, no caso não é aí, mas no mar, né, a gente sempre fala, e também aí, né, no caso na laguna e tal, que realmente procurar não tomar banho, né, se estiver chovendo, obviamente, né, também, mas assim, essa questão, não, não tomar banho, pelo menos até 24 horas depois, ou se a pessoa vê que ainda está muita sujeira na água, muita turbidez, também não entrar, que é o ideal, porque com a chuva tudo é trazido, né, do continente para a beira, para a orla e tal, né? Isso é uma das coisas importantes. Às vezes, naquelas saídas que a gente tem, assim, de drenagens, de arroios, né? Também não tomarem banho, não tomar banho, porque por ali pode estar saindo, assim, algum esgoto mesmo, porque às vezes, né, pelo tratamento, né, de esgotamento tal deficitário, essa mistura do pluvial com cloacal, às vezes acaba, né, com vazamento de fossas e tal, acaba vindo, né, para aquele ambiente, né, daquele ambiente hídrico ali, né, onde tu está te banhando. E, assim, prestar sempre atenção, né, na divulgação, se tu tem um local que tu sabe que é monitorado, e procurar, né, se informar, ver a placa, né, que a gente disponibiliza, procurar tomar banho perto desses locais que são monitorados, né, porque apesar de ter próprio, né, ali naquele local tu sabe que é monitorado, os outros não, então a indicação é essa, é tomar banho no local que esteja monitorado. E assim, eu acho que nunca deixar de pensar bem antes de entrar numa água que se não é monitorada, porque daí é sempre um risco que tu vai correr, né? Porque tu vê quantos locais no estado aí que as pessoas tomam banho e a gente não tem ainda a condição de monitorar, né? Então, sabe lá, né, quantos casos deve ter acontecido já, né, da pessoa se contaminar, às vezes nem sabe, né, o que será que aconteceu? Achou que foi alguma coisa que comeu, aí, de repente foi o banho, porque tu tomando banho, tu acaba... Ai, gente, desculpa de novo. Tu acaba engolindo água, né? Ai, gente, desculpa aqui, tá ruim aqui. Tá, mas eu acho que é isso, assim, desculpa, gente, caiu o meu telefone. Sem problema. Tá. Mas é isso, assim, eu acho que a pessoa tem que prestar bem atenção, né, nas divulgações, né, das placas, de preferência não tomar banho, né, nesses locais que não são monitorados, e ficar sempre atento, né, porque assim, até mesmo assim, olha, os locais que estão próprios, às vezes, ou eventualmente, pode ter acontecido um pico, né, por exemplo, a gente teve no início do, do monitoramento, né? Por exemplo, no feriado lá de 15 de novembro, a gente fez a coleta, acho que 15 foi sábado, se não me engano. Então, naquela semana nós tivemos alguns pontos que ainda não estavam, foi na primeira semana praticamente, a segunda semana, né? A gente teve alguns pontos com resultado mais alto, sabe? Que depois acabou não, como foram só naquela semana, a gente não teve um resultado impróprio para os pontos. Mas, assim, é importante isso as pessoas observarem, porque os pontos que têm pontos com resultados mais altos são indicativos que algum problema tem, porque normalmente quando tem muita gente, né, que aí nos feriados, né, as pessoas vão para esses locais, e é claro, muita gente não tem um tratamento adequado de sal e tal, né, e aí os valores aumentam, e assim tu consegue ver perfeitamente isso, né, que
Normalmente os valores ou aumentam quando a quantidade é um feriado ou pós-feriado, ou após as chuvas, né? Então, a pessoa, isso é importante. A gente tem divulgado não só a situação da condição da água própria e imprópria, vocês podem ver depois no site ali, a gente divulga uma tabela com 5 resultados numéricos, sabe, de todos os pontos. E aí a pessoa pode ver, puxa, está próprio, ou está impróprio, tá, mas o valor está diminuindo, sabe, isso aí, mas tudo isso é uma questão da pessoa, das pessoas, né, terem acesso a essa informação, é a questão, né, de divulgar, né, essa informação, talvez com mais assertividade, né, não só da instituição, mas talvez até na maneira de divulgar, né, para a sociedade em geral, né, mas é por aí, assim, o caminho é esse, é eu ficar atenta e observar sempre os resultados, né, nas placas, no site, quem tem acesso, né, é por aí. Kátia, para a gente finalizar a entrevista, uma pergunta que eu acho que é aí mais focada aqui na região. Existe alguma explicação, algum motivo para que tanto as cidades cortadas pelo Rio Piratini, que no caso Piratini, Cerrito e Pedro Osório também são lugares com balneários impróprios para banho, e tanto Pelotas, que vem sofrendo com isso a gente observa aqui desde o ano passado, que em algum momento no final, lá para fevereiro de 2025 a gente teve momento com nenhuma praia imprópria para banho. Todas próprias para banho, mas foi algo raro. Existe alguma explicação para que essa região sul seja bastante atingida, seja algo quase comum para que tenha esses balneários impróprios? Bom, olha, assim, essa questão assim dos rios, né? A gente sabe que às vezes é mais complicado, às vezes porque vem de um município, às vezes de outro, de um para o outro, né? Que segue, né? Mas sempre é a questão de esgoto, né? Ou seja, né? Humano ou até mesmo animal, né? Porque tem muitos animais que até chegam próximos aos rios, né, para pastar e tal. E a gente sabe que nessa região também tem muito isso, né? Os animais avançam, né, para os rios. Então essa é sempre de fato esgoto. Na região aí de Pelotas, a gente de fato teve alguns anos quando assim é o que a gente observa, né? Quando tem uma entrada assim de água salgada mais para a lagoa e daí desencadeia outras coisas, né? Mais camarão e mais isso, mais aquilo. A gente observa que a água se apresenta de uma maneira melhor, sabe? Considerando os mesmos períodos e tal, né? Daí isso, claro, tem a ver provavelmente, né, com a salinidade, né, da água, que daí esses animais aí resistem menos, né, essas bactérias e aí a água se apresenta de uma qualidade melhor. Mas independente disso, nesse ano, por exemplo, a gente tem observado realmente valores mais altos aí, né? E isso é sempre um alerta, né? Porque é um alerta que precisa ser feito alguma coisa, né, para melhorar isso. E aí, claro, a gente divulga, mas essa parte toda cabe, né, ao município e tal, para tentar, né, melhorar ou minimizar, ou mesmo, assim, o melhor objetivo mesmo é reduzir de fato, né, essa situação, né? Mas é nesse patamar, é sempre o esgoto mesmo, né? É como esse animal, essa bactéria, no caso, indica, né? Porque ela é um bioindicador, na realidade, se ela está ali em grande quantidade, é porque tem muito esgoto. E aí, se tem muito esgoto, é porque teve alguma falha, né? De alguma maneira, alguma falha que trouxe esse material, essa água contaminada para a praia, né? É nesse nível, assim. É. Não tem muito que a gente inventar. Se tem, é porque se está num valor alto, é porque tem esgoto, de alguma maneira chegando no local, né, do balneário. Perfeito. Muito obrigado, Kátia. A gente agradece a participação e também a tua disponibilidade para vir conversar com a gente aqui no Contraponto. Tá, agradeço, desculpa, né, caiu meu celular 2 vezes aqui.
Gente, mas é assim, né? A gente trabalha às vezes, né? Trabalhamos híbrido, né? Todos, né? Com a pandemia, então às vezes é meio complicado. Mas eu agradeço, estou disponível sempre que precisarem, né? E continue, né? Eu vou deixar até um recado, continue assistindo, né? Assistindo não, procurando se informar, né? A todas as pessoas se informar mais e mais. A gente tem as placas. Se tiver alguma denúncia, alguma coisa, né, que se observar, entre em contato com a instituição também. Se tiver alguma sugestão, né, para melhorar a balneabilidade, pode nos mandar, pode entrar em contato com a gente. Por exemplo, Barra do Ribeiro, a gente teve uma mudança de local, porque um banhista identificou, não, por que vocês não fazem tal lugar? A gente conversou com o gestor e trocamos o local de monitoramento esse ano, até esqueci de comentar, né? Então, assim, tem que ser uma coisa interativa com a sociedade, para cada vez mais e mais pessoas ficarem sabendo como funciona, se cuidar, né, porque a saúde é principal, né? E a FEPAM está aqui, disponível sempre, né? E agradecendo ao SANEP, quero reforçar mais uma vez o trabalho, a parceria do SANEP, que realmente assim, muito, tem sido muito gratificante trabalhar, né? Porque a gente vê desde 2018, né? Já vai para 8 anos, né? Então é muito bom isso. E eu agradeço. Perfeito, Kátia, muito obrigado. Muito obrigado. Tchau, tchau. Tchau, 11 tchau. horas. Tchau, tchau. 11 horas mais 59 minutos. A gente, então, conversou sobre os dados mais recentes da FEPAM, que alertam aí que existem 3 pontos impróprios para banho aqui em Pelotas.